Olá, bem-vindos ao podcast do Ponto SJ, nesta série que dedicamos aos 50 anos do Centro Universitário Manuel da Nóbrega, o Centro Universitário dos Jesuítas aqui em Coimbra, onde nos encontramos atualmente a gravar este episódio e mais conhecido por CUM. O CUM foi criado há 50 anos por 3 jesuítas, o padre António Vaz Pinto, que já não está entre nós, o padre Vaz Pinto Magalhães e o padre Alberto Brito, com quem já conversámos num destes primeiros episódios. Neste terceiro episódio vamos gravar com universitários, ou seja, frequentadores atuais desta casa, perceber um bocadinho o que é que os traz aqui, como é que é ser frequentador do CUM, alguns também são animadores da casa, já vamos perceber um bocadinho o que é isso, e agradeço aqui a presença do Duarte, do Diogo e da Leonor, que estão a jogar em casa, não é? Estamos aqui a gravar nesta sala e queria começar, se calhar, Duarte, começa aqui por ti, és o mais novinho, 19 anos, quase a fazer 20, por pouco. Então, sei que és de Coimbra, estás a estudar Engenharia e Gestão Industrial, certo? Exatamente. E já estás no teu segundo ano de como? No meu segundo ano a animar. A animar, como animador. Então, olha, queria te perguntar o que é que significa para ti o CUM, como é que é a tua vida aqui, vens cá muito, és daqueles que passas cá a vida. Pois. O que é que tem sido também, falares um bocadinho da tua responsabilidade como animador? Começa pelo princípio, se quiser. Ok. Então, eu acho que o CUM começa por ser uma oportunidade de crescimento logo à partida, e depois a forma é que vai mudando. E no meu caso começou há algum tempo, mesmo antes de me tornar universitário, e tornou-se o ano passado um caminho, a questão de ser animador do CUM. Mas já vinhas cá por relações familiares? Já, na verdade, a minha história com o CUM começa há muito tempo, e na verdade a minha história com o CUM quase que me abriu as portas um bocadinho para a igreja, porque eu sou de uma família católica, eu era batizado e tinha catequese até ao 4º ano, o básico, mas a minha família não, pelo menos os meus pais, se calhar os meus avós eram mais, mas os meus pais não são muito praticantes. São os chamados católicos não praticantes. E de repente a minha irmã entra no GVX, que é um grupo de vida cristã para os miúdos, aqui na casa, e começa a ir às missas domingo, na altura na igreja dos Dionianos, que era do CUM e dos jesuítas. E eu então começo a ir às missas com a minha irmã e com o meu irmão, e começa a ser um programa de irmãos ir à missa ao domingo, até que a minha irmã vai para o coro do CUM e eu então entro no CUM e na vida de CUM por aí, pelo coro do CUM. Sem ser universitário, era assim a criança que pertencia ao coro e que tinha a voz de menina ainda, e portanto cantava os quirias das meninas. E começa muito por aí, por eu de repente este crescimento, lá está, logo aqui à partida, de antes a igreja era uma coisa, pronto, eu acho que também tem a ver com a idade, mas eu acho que o CUM e os jesuítas tiveram um papel importante, pelo menos para mim, que foi passar de a missa e tudo o que tem a ver com a religião ser um bocado aquela obrigação e aquela, não é seca, mas é, exato, o aborrecimento. E de repente torna-se uma coisa que eu gosto de ir, que conheço novas pessoas e que gosto das pessoas, identifico-me com os valores que também se transmitem aqui. E portanto depois entrei mais tarde no GVX, pronto, e este crescimento todo que falava é porque o CUM me foi apresentando a muitas coisas. Foi no CUM que eu entrei no GVX e conheci o que é que era a oração, o que é que era um grupo destes de viver com Jesus e em Jesus. E depois apresentou-me também ao cantil. Hoje sou animador de cantil e a primeira atividade foi aqui no CUM. E depois também me acompanhou nestas mudanças de fase de passar para o secundário, depois para a faculdade.
Em momentos que eu tive na vida assim mais tristes ou que eu andava mais em baixo, e o Cume também me ajudou nisso, e os jesuítas que cá estavam, que me fizeram acompanhamento espiritual ou uma simples conversa, pronto, e que também me permitiram este crescimento e o ir-me apercebendo que as condições mudam e a vida muda e dá para continuar e seguir com essas mudanças, e é crescer no fundo. E hoje em dia passas aqui muito tempo, uma vez que também és animador, o que é que muda também? Exato. Responsabilidade. Eu desde o meu primeiro ano de faculdade, desde o meu 12º, que passava aqui muito tempo, assim, no meu 12º estava assim uma fase mais complicada e passava aqui muitas vezes a falar com o João Manuel, o atual diretor do Cume. E depois, no meu primeiro ano de faculdade, comecei a então finalmente estava dentro das regras e era oficialmente parte do Cume, que era universitário já. E portanto comecei a frequentar muito mais o Cume, comecei a vir para cá estudar, comecei a vir aos serões à quarta-feira e às missas, pronto. E havia sempre um animador que eu me dava melhor e que pedia a chave para passar cá à noite a estudar ou a fingir que se estudava. Essa parte não é para dizer, para os pais que estão lá em casa. É verdade. Não, mas eles sabem e também não gostam que eu venha para cá a fingir que estudo. Não, mas depois, pronto, surgiu este convite de animador. Qual é que é a função do animador no centro universitário? É de facto difícil essa pergunta, mas ao mesmo tempo muito bonito, porque pelo menos ao que eu estou habituado e ao que as pessoas se calhar estão habituadas nestes meios, são convites muito oficiais e convites muito que têm um destino e que têm uma coisa que é das 6 às 18 estamos a dar uma reunião de IBX, ou naqueles 10 dias eu vou estar a animar um campo. E de repente convidam-me para animar uma casa, não me convidam para animar universitários, não me convidam para animar serões, animam-me para animar uma casa. E animar uma casa é uma responsabilidade muito grande. E é um convite assim, algo, eu costumo dizer que é um bocadinho aberto, porque não há uma coisa específica, não tenho que estar desta hora a esta hora no Cume. É isso. Criatividade vossa. É isso. E portanto implica também um bocadinho de cada um, do seu bom senso e das suas escolhas. E pronto, eu sempre gostei deste convite porque de repente tenho uma responsabilidade e torno a casa minha, mas a casa que não é de todo minha e que é de tanta gente que pode só passar aqui uma vez ou que pode passar cá a vida, como neste caso eu passo. Passo cá muitos dias. O Cume é um bocadinho o descanso, é um bocadinho, venho da faculdade, para ali o autocarro e se calhar passo aqui para descansar um bocadinho, para desanuviar, para estar com os meus amigos. Que também fui criando aqui, que são, acho que é mais fácil, pelo menos sinto que é mais fácil aqui fazer bons amigos, porque na faculdade estamos todos ali a tirar o mesmo curso, ou estamos todos ali a tirar uma engenharia pelo menos, mas aqui sabemos que temos todos mais ou menos os mesmos valores. E acho que isso facilita. E portanto, lá está. E esse crescimento que falavas no início tem a ver com a parte espiritual, mas também com a parte humana, claro, com a parte de... Claro. Fui conhecendo Jesus, lá está, pelo Cume desde o meu 7º, 8º ano. E esta coisa da Eucaristia também se tornou muito presente em mim, do quão foi assim uma mudança drástica era aborrecido e de repente passa a ser uma coisa que eu quero mesmo e que eu sinto mesmo. E estar numa comunidade com quem eu me identifico, a ir comigo à missa e ver as mesmas pessoas ao domingo e ao mesmo tempo ver pessoas novas, como eu que já fui novo também. E claro, esse crescimento espiritual é óbvio, mas depois também o crescimento do ponto de vista das relações, pronto, que há pessoas que me fazem crescer porque se calhar eu não me identifico tanto, ou há pessoas que me fazem crescer porque me chamam a atenção de coisas, pronto, e depois o papel de animador, que claramente é uma responsabilidade maior. E há uma frase que se diz muito bonita, que é, não sei se te lembras, que é ser animadores é dar a conhecer Jesus aos outros. Pronto, e é um bocadinho esta missão e esta responsabilidade que passa não só por fazer um serão, não passa só por animar a missa, por cantar no coro da missa, mas depois passa por estar em casa,
por arrumar a casa, por cuidar da casa, por estimar a casa e principalmente por este acolhimento que este ano é um tema muito presente nas nossas reuniões de animadores, que é o acolhimento de todos e o acolhimento das coisas boas e das coisas más ou menos boas de cada pessoa. Pronto, exato. E no fundo eu também fui acolhido por esta casa e portanto que bom que é agora poder ser eu a contribuir para que outros se sintam acolhidos. Obrigada, Duarte. Olha, Leonor, tu estás aqui no Cume também, tens 20 anos, não és? Não és daqui de Coimbra, certo? Mas o que é que vieste aqui à procura e o que é que também encontraste nesta casa que o Duarte tão bem descreveu? Exato. Então, eu cheguei a Coimbra em 2023, ou seja, vinda da JMJ, das Jornadas Mundiais da Juventude, que foi assim uma semana de tudo, todas as emoções possíveis. Mas foste aqui com alguém da casa ou foste com fui em paróquia, como que fores, que é a aldeia de onde eu sou, que é a Nadia. E pronto, e essa semana foi uma semana que despertou, ou seja, eu sempre vivi a minha fé ao longo da minha vida toda, porque também os meus pais também incutiram isso em mim, mas depois da JMJ havia aqui um fogo que era uau, que é que nem consigo bem processar tudo isto que eu senti, mas sei que quero continuar a sentir. Então acho que estava um bocado à procura de algo que conseguisse manter vivo esse fogo que as jornadas tinham implementado em mim. E eu, lá está, como já disse, sou de uma aldeia em que a população é mais, digamos, é um bocado mais velha do que as pessoas que frequentam o Cume. E ter podido viver essa semana com um grupo de jovens, uma semana que era de facto para os jovens, em que o Papa falava para os jovens, foi uma coisa que me deixou muito a pensar. Quem me dera agora poder ter, não sei, um sítio, um grupo, agora que vou para a universidade vai mudar, a minha vida vai um bocado mudar quase toda, ter um sítio onde possa continuar a viver isso, também com este espírito da juventude. E acho que foi isso que eu encontrei mesmo aqui. Eu já conhecia o Cume porque eu tenho 3 irmãs e uma das minhas irmãs, quando estava cá na faculdade, também frequentava e também foi à Missão País e tudo mais. E pronto, como ela sabe do que é que eu estava à procura, falou-me logo, disse vai ver como é que é. Então eu vim logo desde setembro, comecei logo a vir às missas, depois vim ao serão de abertura e já se criou, ou seja, fiquei, lá está, uma pessoa que vem de um meio um bocado mais pequeno, fiquei, uau, não acredito que há exatamente o sítio que eu estava à procura, com pessoas que se divertem, com os jovens que estão na faculdade e que saem à noite e que fazem tudo porque não é, porque dá para fazer tudo e umas coisas não invalidam as outras e foi muito bom. Gostei logo da primeira missa, senti-me bem. Claro que é sempre um bocado assustador entrar num sítio onde não se conhece bem ninguém, mas pronto, eu vinha para vir à missa e para viver esta fé dessa forma mais viva e pronto, e gostei muito. Depois vim ao serão de abertura e já era uma rotina, já todas as quartas vinha cá, ou seja, passei logo desde o início do meu primeiro ano de faculdade, agora estou no terceiro, a vir e depois foi isso, encontrei, eu deu-me a conhecer a espiritualidade inaciana, que é o que se enquadra realmente mais na minha forma de viver a fé, que é uma perspectiva realista, que de facto onde podemos começar do sítio onde nós estamos e não temos de pagar nada por trás e podemos viver a fé desta maneira realista, ou seja, tal como o Duarte já disse, acolhendo aquilo que nós somos, aquilo que nós temos qualidades menos boas, para não dizer defeitos. Pronto, e acho que é uma espiritualidade, é mesmo com isto que eu me identifico, é acolher tudo e todos e acolher aquilo que nós somos e aquilo que nós temos de menos bom também, que às vezes é mais difícil. E claro, foi depois um espaço em que eu fiz imensos amigos. Aliás, pronto, depois também é fácil porque sou de medicina e de facto aqui em Coimbra, os estudantes de medicina, uma grande parte pronto, é católica e aqui no Cume vê-se logo facilmente que quase 50% dos jovens ou mais são de medicina.
Pronto, ou seja, não foi muito difícil também arranjar logo assim pessoas com quem eu me identificava e foi muito bom para ter um sítio, não sendo de cá, ter um sítio que sabe a casa e onde eu posso estar com as pessoas de quem eu gosto. E agora já tens uma função importante, não é? Escolhida dos animadores. E és também, no fundo, um bocadinho responsável por aquilo que o Lar também já falava, do acolhimento, de fazer com que aquilo que também foi bom para ti possa ser para outros. Qual é que é o trabalho concreto dos animadores? O Duarte já falou um bocadinho, mas como é que se faz esse acolhimento? Então, eu acho que isto, pronto, parece sempre a dizer a mesma coisa, mas para mim o trabalho do animador é mesmo acolher, ou seja, porque não dá para resumir no que é ser. Não dá para resumir, porque como o Duarte já disse, de repente estamos aqui a animar uma casa, vários acontecimentos, e não dá para. Não somos. Cada um tem as suas tarefas, mas não somos. Pronto, tu vais fazer isto durante o ano todo e não tens de te preocupar com mais nada. Então acho que este trabalho recai muito sobre o acolhimento, ou seja, claro que não é só isto, claro que. Ser animador é uma função que nos consome tempo e que exige muito compromisso e dedicação, ou seja, não é um grupo como outro grupo de amigos, mas também é um grupo. Exato, é um grupo de trabalho e é preciso ter mesmo este compromisso na cabeça quando se pensa em ser animadores. Mas ao mesmo tempo que é algo que nos consome tempo, depois também preenche muito e deixa-nos mais leves para viver os problemas do dia a dia. Por exemplo, eu adoro chegar aqui e sinto-me sempre. Posso estar a ter um dia mau, mas sei que depois vou acalmar e vou estar melhor. Pronto, mas relativamente à acolher é isso, eu acho que é. E eu tenho um carinho especial pelas pessoas que chegam aqui que não são de Coimbra, pronto, acho que é óbvio. Então sinto muito esta responsabilidade de tentar passar para essas pessoas, e claro que as pessoas de Coimbra também que não conhecem o CUMNE, mas de passar isto de vem e podes ficar aqui que vamos te acolher, ou seja, e este ano este até é o tema do ano para os animadores, é mesmo o acolhimento, e estivemos agora no fim de semana passado, no fim de semana de animadores, a preparar todo este ano que aí vem, que vai ser mais uma vez cheio de acontecimentos, e já fizemos todo um mapa mental em que o centro é mesmo o acolher com Deus, com o outro, comigo próprio e com o mundo. Pronto, e acho que ou seja, podemos falhar e falhamos muitas vezes porque lá está, é difícil, não é a coisa mais óbvia acolher e também deixar-me ser acolhida ou acolhido, mas estamos muito com isto no centro do nosso pensamento para este ano e espero que para os outros anos também, porque acho que é mesmo a parte mais importante. O acontecimento central do CUMNE e dos outros centros universitários, eu acho que é a missa. E acho que uma boa forma de acolher também é puxar para a missa. Ou seja, por exemplo, eu cheguei aqui e pensei, ok, onde é que eu posso ir à missa neste ambiente com jovens em que as músicas são super giras, não são só aquelas músicas da aldeia que são sempre as mesmas. E que aqui muita gente não conhece. Ou seja, acho que uma boa forma de acolher é também ir ao que de facto é importante aqui, porque aqui o importante é a missa e é aquilo em que nós nos tentamos focar mais. E cativar pela missa acho que é uma muito boa forma de acolher as pessoas. Se as pessoas se sentirem bem lá, que acho que se sentem, e depois se por acaso, o resto, exato, e se por acaso depois virem, depois também há 15 em 15 dias há um serão, e é este tema que é super interessante, que vai ser discutido. Ou seja, mas se começarmos por aí, acho que é uma boa forma, e claro que ao contrário também pode ser, ou seja, pelo que nós divulgamos e pelo que nós podemos oferecer às pessoas, e divulgamos no Instagram e nas redes sociais sempre os temas que vamos discutir ou não, ou que vamos apresentar. E se por aí as pessoas também depois se sentirem cativadas a ir à missa, acho que também é uma bela forma de acolher. Ou seja, no fundo acho que é tentar fazer sentir às pessoas que é um sítio que pode ser uma casa de uma forma diferente,
E é isso que tentamos fazer todos os dias, apesar de ser difícil às vezes e termos de sair muito da nossa zona de conforto, mas acho que é um sítio, para mim é um sítio, e espero que para as outras pessoas também possa vir a ser, um sítio que pode ser casa fora de casa e que sabe mesmo esta casa e posso só vir para aqui estudar e posso só vir para aqui dormir às vezes e posso vir para aqui almoçar e estar com pessoas que nos fazem bem e no fundo era isso que eu gostava mesmo de transmitir às pessoas. Eu acho só que, adicionando aqui ligeiramente, acho que neste acolhimento que nós falamos muito, e não sei se concordas, mas acho que este acolhimento pressupõe uma grande atenção e uma grande perspicácia, porque quando alguém vem à minha casa não sabe onde é que são as coisas, não sabe como se fazem as coisas, pronto, e acho que este acolhimento pressupõe, e este acolher da casa e acolher as pessoas que nela entram pressupõe uma atenção muito grande para perceber o que é que precisam, porque nós falamos também muito de que este acolhimento não é uma coisa matemática, é uma coisa que pressupõe o outro, portanto logo aí é o que eu preciso. É exato, pressupõe que seja diferente, que seja personalizado. Exatamente, personalizado. É cuidado. Exatamente. E portanto pressupõe esta atenção não só aos outros, ao que precisam, ou que aquela pessoa está a precisar, mas também ao que a casa está a precisar. E portanto, por exemplo, se as paredes estão um bocadinho mais sujas, porque não irmos pintar as paredes e aconteceu, ou se a louça está por arrumar, pronto, pressupõe esta atenção que não é óbvia, mas que... No fundo é acolher tudo. Nossa. É acolher aquilo que a vida nos vai trazendo e aquilo que Deus nos vai dando. E, por exemplo, esta casa, é preciso acolher também a casa em si, para depois ela poder acolher os outros. Muito bem, Diogo, o que eles estão a dizer faz-te sentido? Tu que vens de fora também de Coimbra, não é? Também estás a estudar medicina, és o mais velho aqui desta mesa. É isto também que te faz vir ao cume? E o que é que tens encontrado aqui também? Eu acho que pronto, eu vir ao cume passa muito também por isso, por sentir acolhido e também acolher, porque pronto, não sou animador, mas qualquer pessoa que chegue cá ao cume, e eu se calhar como já conheço os cantos à casa, também tenho esta missão de também acolher e também de coisinho, porque eu também quando cheguei fui acolhido. Eu acho que o que me faz mesmo vir ao cume e o que me fez e o que eu encontro mesmo no cume foi uma mudança de paradigma para mim, porque eu sou de uma aldeia também que tem uma educação católica um pouco mais tradicional e também com uma missa com as velhinhas e com os cânticos e também o que me foi transmitido era que se calhar o encontro com Deus passava por ir rezar o terço ou ir à missa ou rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, e de repente chegar aqui e ter este contacto com os jesuítas e com esta espiritualidade que se calhar rezar passa por ter uma conversa só eu a falar com Deus ou só a cantar uma música ou chegar cá e ver uma missa em que a homilia é dedicada aos jovens e eu revejo-me completamente nela e aprendo e consigo adaptá-la muito mais facilmente à minha rotina. Cativou-me a voltar, cativou-me a estar, a querer pertencer a isto, a querer ser melhor, e eu acho que o cume todas as semanas tem uma nova palavra para ti, ou seja, tem uma nova lição de vida para te dar e para tu pôr em prática, tanto para te ajudar a ti próprio mentalmente ou para te ajudar nas tarefas que tens, mas também para tu seres melhor para o outro. E o que transmite muito o cume, e é isso que eu encontro, ele ajuda-me a perceber onde é que eu estou a errar perante o outro e como melhorar. E acho que é muito isto que me faz vir ao cume. E como é que vieste aqui parar? Vieste de uma aldeia, vieste estar para Coimbra e... O primeiro ano de faculdade cá em Coimbra não estava de toda a par do cume, e foi só no segundo ano quando no primeiro ano vi toda a gente ir à Missão País e eu fiquei, mas o que é isto, não é? E depois quando eles voltaram estavam todos a falar muito bem disto, eu fiquei tipo,
pá, que estranho, de repente, sim, de repente eu não tinha esta ideia de igreja que era que eles estavam a falar e estava a sentir-me, sabe, um pouco de eu quero isto, quero sentir isto. E depois o ano a seguir fui à missão, contactei um bocado com os jesuítas, depois vim cá a uma Eucaristia, depois passado 2 semanas vinha outra e depois de repente começou a ser esta mudança de paradigma de perceber que o cume acolhe e que o cume está lá para ti, e que tu podes ter as dúvidas que tu quiseres e podes duvidar que é ok e estão cá pessoas para te ajudarem a perceber, e estão cá pessoas para te ajudar, exato, acolher e ajudarem a tua relação com Deus, que fez mesmo continuar e também querer chamar, querer espalhar esta palavra. E hoje em dia vens cá muito, não és animador, mas és um frequentador. Sou bastante frequentador da casa, acho que aproveito também para vir estudar. Gosto muito de vir cá estudar por estar a estudar tipo um pouquinho e depois chego lá abaixo, está toda a gente a conversamos um bocadinho, depois voltamos para cima, depois estamos mais um bocadinho e é este estudo também saudável que o cume traz da socialização, que às vezes estamos horas a estudar também não é saudável, e estas pequenas pausas vão-nos ajudando a continuar com a atenção e a continuar a motivar, exatamente. O problema é quando são mais pausas do que Essa parte não é para dizer. Claro que não. Não, mas então todos também aqui nas fases de exames, imagino que sejam fases mais intensas. E às vezes também é virmos para cá sem uma tarde que não temos nada para estudar e se não temos nada para fazer e sabemos que vamos encontrar aqui o que fazer ou também um espaço para rezar ou encontrar com Deus. Sabe, acho que é tipo, é casa, é sentimento de casa. Olha, está aqui, vou fazer uma pergunta que não está aqui no guião, mas que acho que pode ser interessante, porque das outras pessoas que já entrevistámos e que têm falado no cume e que passaram cá no cume desde os inícios, sublinham muito esta questão do debate e da conversa e do aprofundamento dos temas, e no fundo trazer temas que se calhar são os que passam na vossa cabeça e nas vossas conversas, mas que se calhar não se fala muito em igreja. Vocês sentem isto também aqui, esta abertura para falar... Pronto, das coisas que preocupam. Eu acho que nós, pelo menos, ou seja, do ponto de vista de animadores, nós tentamos criar muito isso. Ainda agora que fizemos este fim de semana o plano de serões, procuramos mais do que fazer um serão expositivo em que apresentamos a visão que é assim, assim, assim. É isso, dá espaço para o diálogo, dá espaço para a discussão, sim. Exato. E trazer os temas que nos preocupam, não é? Sim, e tentamos, e este ano particularmente, tentamos... Desvendem lá um bocadinho do programa. Isso não sei se... Estou a brincar, não é assim tão... Eu adorava contar, mas não sei se podemos, não sei mesmo. Conta, e depois se for preciso nós cortamos. Mas ou seja, tentamos sempre manter-nos muito... a acompanhar a atualidade e até usámos a expressão de mãos dadas com a atualidade, e acho que isso é muito importante para depois podermos de facto desenvolver pensamento crítico e debater todos. Eu acho que estou tentado a dizer mas qualquer coisa terá que cortar. Mas surgiu aqui um tema que foi assim o que me lembrei agora, não sei se queres adicionar outro, mas que é um tema muito atual, que é isto de a inteligência artificial. Pronto, e está a ser conversado é isto, que está em tudo neste momento e que o Parlamento Europeu neste momento está em conversações, porque de facto tem que se começar a meter regras, porque tem que haver limites para a inteligência artificial. E portanto também gostávamos muito, lá está, são estes temas atuais que se calhar uma pessoa mais velha não perguntaria, mas nós jovens perguntamos e portanto queremos explorar isso. E depois também há uma coisa que é, ouvimos muito, nós sendo animadores, ouvimos muito também as outras pessoas que têm sempre sugestões. Ainda o ano passado nos disseram algumas coisas que, olha, podiam fazer um serão desta forma ou sobre isto, e ainda neste ano não foram tão bem conseguidas, e é sempre bom ouvir o feedback, porque acho que estamos aqui, se não for para os outros, claro que também é para nós, mas se não for para os outros não. Essa avaliação
reação dos outros Sim. e esse feedback. Acho que aqui uma coisa muito boa que nós temos é que estamos em constante avaliação, porque o objetivo é isso, aliás, acolher a opinião das pessoas também, para conseguirmos melhorar, e às vezes melhorar não sei se é a palavra certa, mas para conseguirmos acertar e andar em frente. Diogo, tu também sentes isto, esta coisa de conversar e trazer os temas que preocupam? Sim. Eu, por acaso, acho que das vezes que nós estivemos cá só a conversar e só com dinâmicas, que eu percebi que nós podíamos colocar dúvidas de fé, que para mim foi tipo uma grande Novidade. novidade na minha cabeça. Mas olha, os outros também têm, não é? Não sou só eu. Eu lembro-me de estarmos aqui na biblioteca a estudar à noite e de repente começa cada um a colocar as suas dúvidas e eu Depois ninguém, no fundo, tem a certeza de Nada. Eu não chamava um padre, espera. Diria, por acaso não chegámos a Nós chamar. ficávamos. Mas também já era muito bonito. Cá estávamos os três. E depois estávamos a discutir e esta abertura para nós colocarmos a nossa opinião por muito mais controversa ou errada, não sei se errada é a palavra perfeita porque acho que não existe, mas por muito mais insegura que seja, podemos expô-la e podemos ter feedback das outras pessoas, e esta discussão e esta partilha E acho que sem ganhar dúvida. também mais confiança para, de facto, dizer as coisas das quais nós não temos a certeza. Ou seja, exato, e que não é preciso estar só, não é preciso só falarmos de um assunto se estivermos 100% inteirados sobre isso. Acho que é bom desenvolver esta confiança para, ok, eu acho que o que eu vou dizer não está totalmente correto, ou não sei se se pode dizer desta forma, mas vou expor e vou colocar a dúvida. Acho que é muito bom. Essa segurança, não é? No fundo, estar à vontade. Eu acho que esta liberdade, consigo visualizar logo uma situação desta liberdade que se vive aqui no comum de dizer o que, ou seja, de perguntar e de querer saber mais, que foi, na altura eu tinha uma conversa marcada com o António Ferreira da Silva, diretor adjunto do comum, e foi muito engraçado. Estávamos na secretaria, pronto, e iríamos ter uma conversa e de repente entra uma rapariga que não acredita na igreja e é contra muitas coisas da igreja. E nós, de repente, a conversa estava marcada às 4 e nós só às 5:30 que nos despachámos. E foi ali uma conversa de perceber o lado dela, ela também nos ouvir, ela também aprofundar um bocadinho, mas claramente ela também sabia muito do tema e eu também aprendi imensa coisa com ela. Pronto, é isso. Ou seja, isto não é uma casa que só acolha as X pessoas. Pronto, isto é uma casa católica, sim, mas que acolhe toda a gente e que, se pudermos, claro, evangelizar de alguma forma e chegar a mais pessoas, que bom, mas também que bom que é termos estas opiniões de fora. Outro bom exemplo de serão sobre isto foi o serão do ano passado das 3 religiões à conversa, por exemplo. Exato, em que tínhamos um judeu, um muçulmano e um católico. À conversa, e pronto, e é bonito perceber as diferenças, mas também os pontos em que nos tocamos. E não foi no sentido de mover alguém. É isso. De mover alguém do que está certo. Não, é mesmo tudo. É possível e existe, e as realidades existem, e não tem de ser completamente, não, é que tem razão. Não. E no fundo é viver a fé e ter uma relação com Deus, que é o mais importante. Olha, e como é que os vossos amigos que não são católicos olham para isso tudo? Essa é uma pergunta. Às vezes é difícil. Notam diferenças ou não? É vocês também? Acho que um pouco. Eu acho que, por vezes, o CUM, por ser um centro católico, passa muito por às vezes estar associada àquela imagem da religião, da igreja mais tradicional, mais conservadora. E se calhar a primeira imagem que as pessoas têm, inclusive eu tive, foi que era exatamente um centro conservador, e de repente vermos a publicidade que o CUM faz, vermos serões sobre educação financeira, sobre gestão de tempo, vermos pessoas que vão lá, que se calhar nem acreditavam e foram lá e começaram a acreditar, ou então questionaram e foram coisinho, e foram
ajustando a sua opinião, renova a ideia e renova a imagem do Cume, e começam a perceber que se calhar o Cume é uma casa que está aberta, e lá está, como o Papa Francisco disse, a todos. E acho que é exatamente isso. O Cume torna-se casa para todos porque tem mesmo esta completamente inclusivo e completamente Tem base no diálogo. com base no diálogo, sem um preconceito definido sobre a pessoa que entra. E eu acho que a imagem que por vezes transparece lá para fora pode não ser a que realmente se passa aqui, mas acho que nós jovens. Essa é uma boa forma de divulgar, ou seja, passa muito por. Exato. E passa muito por as pessoas que de facto sabem o que isto é e vivem isto, e passar lá para fora e não ter medo de explicar e acolher também essas opiniões que não são as que transparecem se calhar a verdade de uma forma tão correta, mas explicar, não, isto não é assim, podes vir ver como é que é também. Eu sinto que eu acho que estas pessoas que estamos a falar, que às vezes não são católicas ou que não acreditam, eu acho que a imagem passa mais como uma imagem da igreja, ou seja, na cabeça deles tem mais coisas contra a igreja do que contra o Cume em si. E portanto eu acho que o Cume muitas vezes, e já assisti a várias pessoas que criticam o Cume porque criticam a igreja, e depois conhecem o Cume e conhecem uma forma nova, ou pelo menos mais personalizada de ver a igreja, e é uma forma de entrar e desconstruírem essas críticas que têm da igreja no geral. Pronto, eu acho que o Cume tem esse poder, que é pertencer à igreja, e portanto pode ser um bocadinho assustador e pode ser alvo de algumas críticas, mas depois lá está, quando se presencia e quando se testa o Cume, percebe-se que então esta pode ser a porta de entrada da igreja que eu tanto criticava, mas que afinal tem aqui coisas com que eu me identifico. Às vezes as pessoas vêm, ou seja, temos de estar sempre. Eu acho que quando sugerimos alguma coisa, um não é sempre garantido. Ou seja, sim, e há pessoas que de facto vêm e não se identificam, e há pessoas que são católicas e que também não é tal como para mim, esta é a melhor forma de viver a minha fé. Há pessoas que a preferem viver de outra maneira, e está tudo bem com isso, e às vezes e às vezes, e também neste fim de semana que tivemos que questionar-nos muito sobre isto, que é: será que o mais importante é chamar a maior quantidade de pessoas, ou é garantir que as que vêm e que as que entram de facto continuem e vejam que, exato, ou seja, temos esta, ainda não sei bem qual é que é a resposta, mas é para deixar, exato, é ir avaliando, e é isso, não é, se calhar nem toda a gente vai concordar com tudo, mas acho que a porta continua sempre aberta. Olha, temos só quase a terminar. Queria que partilhassem que se é uma história qualquer que tenham vivido aqui, que vos tenha marcado, engraçada, séria. Eu acho que faça parte da vossa história pessoal com o Cume. Eu acho que as coisas que mais me marcaram no Cume, acho que é normal o que vou dizer, que é as primeiras vezes a fazer coisas. Acho que me lembro muito bem da primeira missa em que fui cantar no coro do Cume, e de repente eu era... Já não era o coro dos É isso, não, eu de repente estava ali no meio de universitários, e lembro-me até que depois a minha irmã, eu andava atrás da saia da minha irmã, e de repente a minha irmã vai estar para Lisboa e eu já não vou para o coro, e de repente na altura o Afonso e o coordenador do coro do Cume, na altura o Diogo Conceição, vêm ter comigo e dizem: mas é para continuares, e de repente eu estar num grupo de WhatsApp com universitários, eu que era uma criança. Pronto, acho que me marcou muito. Acho que também me marcou muito a minha primeira festa de abertura de GVX e a minha última reunião de GVX, que me marcou muito, e que ainda hoje sou muito amigo de muita gente do meu grupo de GVX. A minha animadora é uma grande amiga ainda hoje, a Leonor. Acho que o meu primeiro serão, que também foi ainda sem ser universitário, também foi muito marcante. Vim ver a minha irmã, que era um serão sobre namoro. E diria que, pronto, acho que como animadores, de repente, há muita coisa que fica. Acho que principalmente os fins de semana, que
ou seja, quando nós nos apercebemos que de repente eu frequentava esta casa e havia serões propostos e de repente o pensamento que tem por trás e a oração que tem por trás e a qualidade que tem por trás de logísticas e de pensamento e de equipa que pensa numa coisa para oferecer, acho que é bonito e também me marca muito. Acontece muita coisa. E vocês agora estão um bocadinho por trás, não é? Exatamente. Uma história, Leonor. Eu não sei se tenho uma história em específico, mas eu vejo muito naquilo que o Duarte disse, não na parte do GVX, porque lá está, não estava cá nessa altura, mas estas primeiras coisas também, eu acho que para mim o que me marca mais é todas as preparações de tudo e mais alguma coisa. Por exemplo, preparação. O ano passado, o meu primeiro ano de animadora, tivemos quase uma semana inteira de sleepover aqui, que era, ou seja, a semana antes que precedia o serão de abertura do ano passado. Nós ficámos aqui a dormir de domingo a quarta-feira. Então era... Sim, e fazíamos tudo normal, mas a viver aqui nesta mini comunidade. E adorei essa semana, foi mesmo, fartávamos de rir, mas depois também era, malda, vá agora concentrar, é tipo amanhã é o serão, ainda falta imensa coisa. Só o trabalho, por exemplo, a construir um teatro, construir o guião, depois toda a gente dá piadas, porque no fundo se não tiver piada é um bocado de fracasso. Toda a gente dá as suas piadas, depois umas aproveitam, as outras são menos boas. Mas partilhar estes momentos todos, acho que isto fortalece tanto as amizades e o grupo do ano passado de animadores é um grupo que vai ficar, acho que para sempre, no meu coração, porque foi de facto um grupo de pessoas que gostavam muito umas das outras e que trabalhavam bem, claro, sempre com coisas a alinhavar, mas foi muito bom. E acho que isso, depois o Fé e Cultura, a preparação, eu e o Eduardo somos os apresentadores de Fé e Cultura, envolveu muita gente também, depois o Arraial, acho que todos os momentos em que se criam um laço e que se fortalecem as amizades e em que se põem os talentos à prova, os talentos a render, acho que são sempre os meus momentos preferidos. E acho que também tem muito a ver com esta nostalgia de ser a primeira vez. Pronto, nós às vezes também o nosso primeiro ano a animar foi o ano passado e de repente há alguma nostalgia de aquele grupo, mas depois também ver este grupo, ver este grupo também, já está a começar muito e acho bem. que ver as pessoas, os animadores novos que parece que já fazem, sim. Este entusiasmo que de repente era nosso ano passado e de primeira vez, de repente ser dos outros, é muito bom e ver este crescimento. E vai mudando, vai sempre, por exemplo, agora já sabemos, não estamos às cegas como estávamos ano passado e agora temos nós que também passar um bocado para os outros. É bom, ou seja, deixa muita saudade, mas depois também, acho que a saudade vem com tudo, exato, sim, exatamente. Eu acho que eu vou escolher uma tarde em que já eles já sabem exatamente como dizer. Basicamente quando Portugal ficou aquele tempo sem luz, um apagão, e que nós estávamos estávamos na faculdade e fomos meio que a faculdade ia fechar porque não tinha luz, e nós pensámos, olha, vamos para o cume, porque não é? E de repente estamos aqui sentados. Não foi combinado, foi meio que estavam aqui e ficaram. Tipo, as pessoas que vinham chegando, vinham ficando. Portanto, os vossos pais a tentar saber onde é que você está. Vamos aqui. E de repente estamos aqui a tarde inteira sentados a falar uns com os outros. A luz volta lá para o fim do dia, mas ficou aquela coisa de mas bora continuar, tipo, bora não pegar no telefone, bora só estarmos a falar. E acho que essa tarde ficou, tanto que chegámos a repetir várias vezes, ficámos assim uma tarde sem telefone, de ficarmos offline. E acho que também, pegando um bocadinho naquilo que o Duarte e a Leonor estavam a dizer, acho que a minha primeira Eucaristia na capela do Cume foi sem dúvida impactante e foi mesmo marcante, no ponto de eu lembro-me claramente desta sensação de estar a ouvir a homilia e de repente sentir um calor e sentir mas um calor confortável, um calor como se estivesse a apanhar sol, e já estava de noite, e como se estivesse a apanhar sol, e eu de repente pensei, fogo, isto é mesmo Deus, isto é mesmo o amor de Deus, tipo, a entrar, e sem dúvida foi uma missa que vai ficar na minha memória para sempre.
Com este momento poético, terminamos o nosso episódio. É verdade. Olha, foi mesmo um gosto conversar com vocês, ouvir as vossas histórias e também, ao fim destes episódios, estamos a gravar um bocadinho da história do Cume, ver que o que estava no início continua 50 anos depois e que tem aqui muita perspectiva para mais 50, se vocês conseguirem se ver Mantém-se. outros. E olha, fico muito, muito contente com esta conversa e desejo-vos umas boas comemorações e um bom ano como animadores ou como frequentadores e que possam também muitos voltar aqui e que continuar a encher esta casa. Diogo, Leonor e Duarte, olha, foi mesmo um gosto e nós voltamos no próximo episódio do Ponte SJ, do podcast dedicado aos 50 anos do Centro Universitário Manuel da Nóbrega.